Vamos lá, alunos, continuando nossa aula sobre o governo de Itamar Franco. Então, o Itamar Franco assume o governo brasileiro depois do impeachment do Fernando Collor de Mello. E o Itamar Franco ele vai constituir um ministério, aí sim, de políticos conhecidos, entre eles Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, um cara que foi exilado durante a ditadura militar, um dos sociólogos mais importantes que o Brasil teve e tem até os dias de hoje, apesar que acabou esquecendo parte do que escreveu. Mas Fernando Henrique Cardoso acaba se transformando no ministro da Fazenda, que vai cuidar da economia, junto com uma equipe de economistas da PUC do Rio de Janeiro, mais outras pessoas envolvidas, que eram pessoas que participaram, por exemplo, de planos anteriores, planos econômicos anteriores, lá do governo José Sarney. Fernando Henrique Cardoso, então, vai idealizar, junto com essa equipe, o Plano Real. Primeiramente, esse plano real previa-se cortes nos gastos públicos. Isso geralmente é o que mais fazem. A gente precisa cortar os gastos públicos, precisa aumentar os impostos. Pô, não precisa nem ser economista para fazer isso. Para fazer esse tipo de coisa, você não precisa chamar economista nenhum. Me chama que eu vou lá e resolvo. Cortes de gastos públicos, aumento de impostos, cara. Pô, toma uma medida que seja, vamos dizer assim, inédita e verdadeira e que possa não prejudicar tanto a população assim, Mas, sem crítica, vamos lá, Então ele cortou gastos públicos para tentar equilibrar as contas do governo. É criada a URV. A URV era a Unidade Referencial de Valor. Por que criou-se a URV? Naquele momento, era o Cruzeiro, se eu não me engano, naquele momento era o Cruzeiro, Então o Cruzeiro, sei lá, o Cruzeiro valia tanto, ali, e a URV, Unidade Referencial de Valor, uma URV valia, sei lá, era 2.750 cruzeiros, uma coisa assim. Uma unidade referencial de valor era 2.750 cruzeiros. Duas referenciais, o dobro, é óbvio. Mas por que foi quase duas moedas instituídas? Praticamente isso. Só que a gente usava o cruzeiro. Só que o referencial de valor era o URV. Qual que foi a ideia do governo? Fazer o povo se acostumar, não ter aquilo que sempre acontecia nos planos anteriores. Quando a população sabia, quando os comerciantes sabiam que ia ter a instituição de um novo plano econômico, o que eles faziam? Eles aumentavam o preço dos produtos. Então, por exemplo, uma caneta estava um cruzeiro, vai ser instituído um novo plano econômico, colocava a caneta 2 cruzeiros. Aumentava os preços. Isso gerava inflação e gerava, obviamente, problemas para o produto. Mas se você tem o valor em cruzeiro e o equivalente do lado ali, que seria o URV, Unidade Referencial de Valor, por exemplo, a caneta custava 2.750 cruzeiros, o que equivale a uma URV. Quando veio o real, você não ia trabalhar mais com o cruzeiro, você ia trabalhar com o real. E o real, na realidade, era o URV, Unidade Referencial de Valor, era o URV. Então, por exemplo, se a caneta estava lá 2.750, você sabia que quando foi instituído o URV, e o 2.750 equivalia a uma URV, você sabia que quando foi instituído o real, a caneta valia R$1. Por quê? R$1 igual a uma URV. Uma URV igual a 2.750 cruzeiros. Então a caneta custava 2.750 cruzeiros e um URV era uma URV, que vai ser R$1. Por que isso? Impedir que os comerciantes aumentassem o preço do valor do produto. Então, sei lá, o cara pegava e falava, vai ter um plano econômico, vou instituir um novo plano econômico. Vamos colocar a caneta 5 cruzeiros. Aí, quando foi instituído o real, a pessoa fala, não, estava um RV, a caneta, por que você está cobrando mais de uma URV? Não pode, aí a pessoa brigava e tudo mais. Então, impedir que os comerciantes aumentassem o preço dos produtos e impedir a inflação. E olha, funcionou, viu? A gente trabalhou com o cruzeiro e é o equivalente a um RVs durante um bom tempo. O povo brasileiro trabalha com isso. Estou falando a gente porque eu acabei usando isso, Aí vai ser instituído o real e realmente esse plano econômico ele estabilizou a economia do Brasil. Por quê? Porque o governo, o que ele fez? Ele tentou diminuir os gastos públicos. Criou o RV, a Unidade Referencial. Ele começou, por exemplo, ele pegou dinheiro emprestado com o FMI para ter vamos dizer assim, uma reserva cambial, uma poupança.
O governo também começou a privatizar empresas estatais. E com a privatização, se você vendia uma empresa estatal, o governo ganhou dinheiro, ajuda a crescer mais ainda esse bolo, essa poupança, né, assim. Realmente o Fernando Henrique Cardoso, com a equipe da PUC do Rio de Janeiro, conseguiram fazer um plano que estabilizasse a economia do Brasil. Então o Fernando Henrique Cardoso conseguiu ali, com a equipe da PUC do Rio de Janeiro, estabilizar a economia do Brasil. Rapidamente a inflação brasileira abaixou, porém você tem algumas coisas que foram muito complicadas ali, que aconteceram, né, ali, mas a gente vai comentar, né, um pouquinho mais para frente, mas vamos dizer que com essa estabilidade econômica, o Itamar Franco ele fica 2 anos, é no governo dele que vai ser instituído, né, o real, e aí o Fernando Henrique Cardoso, se utilizando da popularidade que ele ganhou com a estabilidade econômica do Brasil, com a instituição do real, Fernando Henrique Cardoso se lançou à presidência da República e venceu. Então, e quem são os candidatos que vão concorrer contra ele? O Lula, de novo, vai concorrer, e vai perder de novo, né? Assim, o Lula, Leonel Brizola, esses caras vão concorrer, mas não vão vencer. Fernando Henrique Cardoso vence as eleições no primeiro turno. A população, pessoal, a população brasileira é muito interessante, né? Assim, não só brasileira, mas, se um cara conseguiu estabilizar a economia do Brasil, é óbvio que eu vou votar nele. Porque eu quero uma estabilidade econômica, porque aquela inflação, aquela gangorra inflacionária que o Brasil vivia era muito complicada, o brasileiro não quer isso. Se o país tem graves problemas econômicos, a população não vota naquele presidente que está no momento dos graves problemas econômicos. A população vota numa outra pessoa que pode trazer perspectivas de melhoria, né? Assim, isso é meio, principalmente econômicas, né? Assim. Então, Fernando Henrique Cardoso ele lançou-se à presidência da República e acabou sendo eleito presidente. Ele foi alavancado pela estabilidade econômica. Ele foi eleito em 1994 presidente do Brasil. Tá lá, esse é o Fernando Henrique Cardoso e esse é o Itamar. Tirava muito sarro do Itamar, porque o Itamar tinha um cabelo, né, porque ele é falecido, tinha um cabelo que tinha uma voltinha, né, um topete. Aí falavam que era o homem do topete ali, né, que o Itamar Franco era o homem do topete. Então o Fernando Henrique Cardoso acabou sendo eleito presidente do Brasil. Eleito presidente do Brasil, assumiu em 1995 e é no governo dele que vai ser aprovada a lei que garantia o direito à reeleição. Então, o Fernando Henrique Cardoso, ele conseguiu, inclusive, se reeleger. Então, ele fica no governo por 8 anos, né? Porque também se reduziu o mandato para 4 anos, que antes era 5 anos, reduziu-se para 4. E o Fernando Henrique Cardoso ele vai conseguir 2 mandatos, né? Ele vai fazer aprovar a lei que garantia o direito à reeleição no governo dele, e aí ele vai tentar a reeleição e ele vai vencer de novo, vai conseguir a reeleição. Houve acertos com o FMI no governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Ele vai renegociar a dívida brasileira e acertaram com o FMI mais empréstimos para mostrar para o mundo inteiro que o Brasil agora estava estável economicamente, o Brasil tinha dinheiro, tinha uma reserva cambial. O Brasil ele sempre viveu de capital especulativo. O que é isso, o capital especulativo? O Brasil sempre viveu de dinheiro que as pessoas aplicam no Brasil. O Brasil não tem dinheiro para investir no seu desenvolvimento, em tecnologia. Então ele tenta atrair capital especulativo, pessoas que investam no Brasil. Só que se o Brasil está com uma economia que é uma gangorra, muito instável, podendo até chegar a uma moratória, aí é complicado, né? Assim. Então, nesse momento, o que faz o Fernando Henrique Cardoso? Ele consegue estabilizar a economia do Brasil. Ele, para garantir a esses especuladores, se você aplicar no Brasil, você tem dinheiro de volta certo. Porque a gente tem uma reserva cambial, peguei dinheiro emprestado com a FMI. Eu tenho uma poupança. Se a economia do Brasil der problemas, eu te pago com a poupança que eu tenho. Então, o FHC, ele conseguiu estabilizar a economia, pegou dinheiro com a FMI para dar garantias aos especuladores. Um dos grandes problemas foi manter a taxa, né, os juros muito altos, né, para você atrair capital especulativo, você tem que pagar juros altos. Por quê? Para que eu vou investir no Brasil que eu posso perder o meu dinheiro, o meu investimento? Sei lá, investir $1 milhão no Brasil. Mas aí o Brasil entra em crise econômica, eu perco $1 milhão. É melhor investir nos Estados Unidos. Paga pouco, mas ele me devolve dinheiro. Quanto paga os Estados Unidos? Sei lá, vamos colocar exemplo, tá? Não é real. Os Estados Unidos ele paga 2% de juros no dinheiro que você aplicar lá.
Aí o Brasil, 15%. O Brasil chegou a pagar, se não me engano, 15,5%. O país que ofertava os juros mais altos do mundo. Por que ofertava juros tão altos assim? Para poder atrair esse capital especulativo, porque senão ninguém investia no Brasil. Era um risco, né, muito alto investir no Brasil. Como eu falei para vocês, houve uma grande privatização de empresas estatais. Muitas dessas empresas estatais elas foram privatizadas de uma maneira errônea. Vazaram informações, não exigiram, por exemplo, assim, investimentos em infraestrutura. Assim, foi muito complicado. Por exemplo, aqui em São Paulo mesmo acabou sendo privatizada a Eletropaulo, mas de uma maneira também imbecil, que quem comprou começou a aumentar o preço da energia elétrica e não teve melhorias nenhuma de fornecimento de energia elétrica. Assim. O governo poderia ter feito um contrato, tipo, estipulando, olha, a cada ano que você explorar, né, a distribuição de energia, por exemplo, no estado de São Paulo, você é obrigado a esconder, sei lá, 100 quilômetros de fios, porque os fios são todos expostos, né, assim. Poderia, né, obrigar os caras a investirem numa estrutura melhor, né, assim, esconder os fios e tudo mais, mas o governo não fez isso. Então, privatizações que foram feitas, algumas privatizações burras que foram feitas pelo governo brasileiro. Acabou, como se diz, escapando informações. Teve algumas empresas que o governo literalmente passou para empresas estrangeiras a preço de banana. O governo Fernando Henrique Cardoso, ele praticou o que nós chamamos de neoliberalismo, privatizações, né, aquela coisa de, né, tentar diminuição de investimentos nas áreas sociais. Foi muito complicado o governo Fernando Henrique Cardoso relativo a isso. A ideia do Fernando Henrique Cardoso era desonerar o Estado e a abertura do mercado com a abertura do mercado, os produtos brasileiros eles se tornariam mais competitivos. O que é isso? Desonerar o Estado, o que é isso? Diminuir os gastos públicos. Então, por isso a privatização. Vamos privatizar isso daí, assim a gente não gasta mais, não tem que pagar funcionário público. Vamos reduzir os investimentos na área social. Assim eu desonero o Estado. Vamos dizer ali, os recursos destinados a determinados locais acabaram sendo diminuídos, consequentemente o Estado tem menos coisa para pagar. O Fernando Henrique Cardoso ele abriu o mercado brasileiro, que já tinha sido aberto pelo Fernando Collor de Mello. Fernando Henrique Cardoso ele abre mais ainda para promover, vamos dizer, o desenvolvimento da indústria nacional. E aí, com o desenvolvimento da indústria nacional, os produtos brasileiros conseguirem concorrer com produtos estrangeiros. Mas na hora que ele abriu a economia do Brasil, começaram a entrar produtos de outros países, fazendo concorrência com produtos brasileiros que eram inferiores. Consequentemente, teve muitas fábricas que foram à falência e o Brasil começou a ter problema significativo de desemprego. Você teve, por exemplo, entraram muitos brinquedos chineses que eram muito mais baratos na época, não eram de boa qualidade, mas era um brinquedo, né? Assim, então, eu não tenho dinheiro para comprar um brinquedo super caro, eu compro aqui esse brinquedo chinês e dou para meu filho e vai ficar alegre. E aí a indústria de brinquedos chinês praticamente destruiu a indústria de brinquedos brasileira. A mesma coisa aconteceu com tecidos, né? Assim, o tecido chinês chegava a um preço muito mais em conta, estourando a indústria de tecidos brasileira, fazendo com que ela reduzisse naquele período de uma maneira muito forte ali. Ocorreram cortes nos gastos públicos, né, que está dentro da desoneração do Estado. Também ocorreram cortes nos investimentos sociais e também cortes no investimento de infraestrutura. Ou seja, o governo não queria fazer mais nada. Ele falou, eu tenho que me recuperar. Então, nada de investimento na área social, saúde, educação, moradia, saneamento, nada disso. Nada de investimento em infraestrutura e vamos reduzir cada vez mais os gastos públicos. Mas o governo de Fernando Henrique Cardoso ele promoveu o fim da hiperinflação. Lembra que eu falei para vocês? Acabou o governo de José Sarney, era mais de 1.764%. Agora, no governo de Fernando Henrique Cardoso, não. A inflação... Os juros, como eu falei para vocês, também eram altos para as aplicações estrangeiras. Mas isso, obviamente, também refletia dentro do Brasil. Por quê? Porque o empresário brasileiro não conseguia pegar empréstimos para desenvolvimento. Como ele não conseguia pegar empréstimos para desenvolvimento, acabou não tendo desenvolvimento industrial brasileiro. No próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre o governo Fernando Henrique Cardoso. Até o próximo bloco.